Olá, pessoal! Vocês acharam que o meu maridinho não ia participar do nosso curso de emagrecimento, mas é claro que ele vai participar porque ele é o nosso Nutri aqui. Vocês devem ter pensado, Isaac não vai participar do curso de emagrecimento porque ele tá meio gordinho. Vão lá naquele vídeo do jornalzinho, vocês vão ver como é que tá a carinha do Isaac. Bem redondinha, né, amor? Poxa vida, agora você me magoou. Eu vim aqui com todo carinho participar do vídeo, vim encontrar os nossos amigos. E aí você diz que eu tô gordinho, poxa, murchei. Não, você estava gordinho, mas agora ele veio aqui justamente para contar um segredo. Como que ele ficou assim, ó? Se você quer saber como eu fiquei gatinho assim, fica até o final desse vídeo. Esse é o canal do Casal Mais Leve, um canal que falamos de estilo de vida, de saúde emocional, física, espiritual, mas o principal objetivo é que nós tenhamos uma vida muito mais leve. E esse vídeo de hoje vai literalmente te deixar muito mais leve. Se você não assistiu às aulas anteriores, a gente vai botar um card aí pra você ir nas últimas aulas. Faz toda semana com a gente, porque você vai perder peso. Hoje a gente vai falar sobre algo bem simples para o emagrecimento. Gastar mais do que o que consumir. Esse é o ponto inicial para você perder peso. Não adianta pensar que você vai comer 3.000 calorias e vai começar a perder peso, sendo que você só gasta 500. Comer menos calorias do que o que a gente precisa gastar no dia. Essa é a base. Para fazer esse cálculo, é importante a gente entender o que é a nossa taxa de metabolismo basal. Para ajudar, assim, para ser uma coisa bem simples para você, a gente vai deixar um link aqui na descrição de um site, mas você pode procurar aí no Google. Como calcular a taxa de metabolismo basal. Esse site aqui que a gente pegou, que é da Unimed, você vai colocar lá o seu peso, a sua altura, a idade e já vai dar a taxa de metabolismo basal. Essa taxa de metabolismo basal são quantas calorias você pode comer no dia. Aqui a gente fez a do Isaac, colocou o peso dele, a altura e a idade. A quantidade de caloria que ele pode comer ao dia é 2.156. Muita caloria, né? Como ele faz atividade física intensa, ele poderia comer 3.000 calorias. Aí você pode dizer, nossa, tá rico, pode comer tudo. Só que, Isaac, se você comer 3.000 calorias, o que vai acontecer? Eu fico muito inchado. Não é só a quantidade calórica que vai influenciar. Tem muitas outras variáveis, né? Tem pessoas que a gente vai fazer o cálculo e vai dar uma determinada taxa, mas ela comendo aquilo não vai perder peso por diversas questões. Questões emocionais, metabolismo que está muito baixo, ou a pessoa está comendo aquela quantidade calórica, mas de alimentos com índice glicêmico muito alto. Mas o que é índice glicêmico alto? A gente vai explicar isso numa próxima aula. Hoje a gente vai se ater apenas a falar das calorias. Nós somos indivíduos independentes, cada um tem um organismo diferente, cada um tem uma estrutura, cada um tem o seu tipo de atividade. Essa taxa de metabolismo basal é uma estimativa, uma conta que chegaram que deveria ser ali o que a gente gasta no decorrer de um dia por aquele peso, por aquela altura. Porém, outras atividades que você faça durante o dia podem influenciar nisso. Se a sua saúde emocional está ruim, pode influenciar diretamente nisso. Até se a gente for comparar, por exemplo, digamos que Isaac e eu tivéssemos o mesmo peso, mesma altura e mesma idade, e a gente tivesse a mesma taxa de metabolismo basal, e nós dois fizéssemos musculação a mesma quantidade de horas, será que a gente poderia comer a mesma quantidade de caloria? Talvez um de nós poderia gastar mais. Como? Digamos que eu trabalhasse sentada no computador e eu só me levantasse para ir ao banheiro e voltar. Então eu vou gastar muito menos calorias. De repente o Isaac trabalha andando na rua, fazendo visitas a clientes, então ele vai gastar mais caloria. Entende como varia bem? O que adianta eu saber a minha taxa de metabolismo basal? Só para você entender que para você perder peso, necessariamente você vai precisar comer menos do que aquilo que está descrito ali, aquela quantidade calórica. Por exemplo, o Isaac aqui, ele pode comer 3.000 calorias ao dia. Digamos que ele só gaste aí 2.000 calorias ao dia. O que vai acontecer? Ele vai ganhar peso. Ah, mas a taxa de metabolismo
basal dele não deu essa, porque ele faz atividade física? Sim. Só que vai que o Isaac diz que faz exercício físico intenso, mas ele passa boa parte do dia sentado em casa. Isso varia também. Vão ser todos os dias que eu vou fazer a mesma quantidade de horas, todos os dias eu vou aplicar a mesma intensidade, eu vou fazer 7 dias por semana, vai ter semana que eu vou fazer 5, vai ter semana que eu vou fazer 3. Claro que o ideal é que a gente mantenha o mesmo padrão, mas não dá pra ser 100% sempre. Vai ter aquela semana que a gente vai acabar comendo uma besteira, no final de semana vai comer uma quantidade maior, e aí vou ter que dar uma compensada. Muitas variáveis mesmo, né? E detalhe, esse valor que me dá aqui seria pra eu me manter durante um dia fazendo aquelas atividades e conseguir não engordar. Mas também não serve pra eu emagrecer. Pra eu emagrecer eu vou ter que fazer um sacrifício um pouco maior, vou ter que diminuir um pouco, vou ter que fazer um déficit calórico, na verdade, né? Que normalmente os nutricionistas indicam um déficit calórico de 500 calorias para você ir perdendo peso lentamente. Então, se ele pode comer aqui 3.000 calorias para fazer todos esses exercícios intensos e vai continuar fazendo os exercícios intensos mesmo estando em dieta, ele pode reduzir 500 calorias e aí ele pode começar a perder peso. Por que eu tô dizendo pode começar? Porque pode ser que ele não comece. E aí é onde a gente entra nas outras variáveis. Como ele é nutricionista, ele já montou ali uma dieta para ele, toda calculada com a quantidade de caloria. E perdeu peso? Não. Porque existe muitas outras questões relacionadas ao nosso corpo. E o Isaac tem uma grande dificuldade de perder peso. O que você costuma dizer? Quem é o pior paciente? Eu sou o paciente mais difícil que eu tenho. O certo, na verdade, não é nem eu ser meu próprio paciente. Começa por aí. Eu consigo ajudar meus pacientes a perder peso e eu não consigo perder peso na mesma proporção que eles, por mais que eu aplique, às vezes, bastante esforço e, às vezes, até muito mais do que os pacientes. E aí vai uma dica. Não se compare com o seu colega. Não dá pra pegar um plano alimentar que eu passar pra você e você querer que seu irmão, que sua irmã, que seu primo use o mesmo plano alimentar. É individualizado. Ou vocês que estão aqui todos juntos, né, que fazem parte do nosso grupo de emagrecimento, não adianta você conversar com seu colega dizer, perdi 1 quilo essa semana e você achar que você também tem que perder. De repente ele vai perder 1 quilo, você vai perder 200 gramas. Porque os metabolismos, eles são diferentes. Exato. Com quem que a gente vai se comparar? Com a gente mesmo. Você ficar neurótico só com o peso da balança não vai te ajudar. Vê ali o peso uma vez por semana. Acordei, fui ao banheiro, fiz minhas necessidades, sem roupa, subi na balança segunda-feira de manhã e vi meu peso. Ok. Vou fazer isso, a mesma coisa de novo na outra segunda-feira, tá de bom tamanho. Por quê? A gente tem várias influências da alimentação durante o dia. Retenção hídrica. Tem alguns tipos de alimentos que a gente acaba retendo muito mais líquido e às vezes fica uns 2, 3 dias com aquele líquido retido. Se você come algum alimento que tenha glutamato, monossódio... Vários alimentos ultraprocessados que dão sabor. É realçador de sabor, realçador de sabor. Você provavelmente pode chegar a engordar aí uns 2 quilos, né? Até Sobe na mais. balança, que desespero, ontem eu comi uma comida aqui, eu engordei 2 quilos. Não, eu já você tive não... variação de 3,5 kg de retenção de líquido. Não necessariamente você ganhou gordura. Provavelmente foi ganho de líquido. Então não se desespere achando que ganhou. Vou desistir de tudo. Oh, céus. Vida. Não vou mais fazer a dieta. Tava fazendo dieta e num deslize eu ganhei muito peso. Não, às vezes é ganho de líquido. Molho shoyu, macarrão instantâneo, azeitona, bacalhau, todos os alimentos que têm muito sal vão te causar mais retenção de líquido. O que você pode fazer? Usar alimentos diuréticos para tentar dar uma compensada. Isso. Tomar um suquinho de abacaxi ou comer o próprio abacaxi. Beber bastante água, né? Que aí você vai eliminar essa quantidade grande de sal. Ou simplesmente ficar aí uns 3 dias fazendo a sua dieta saudávelzinha de novo, que tudo vai se regularizar. Então a gente já sabe que para perder peso a gente tem que comer menos do que o que a gente gasta. Nem todo mundo que faz essa diminuição de calorias perde peso, porque tem outras variáveis. Inflamação do corpo, uma pessoa que está sempre inflamada por conta de alguns tipos de alimento, por conta de alimento industrializado. Tem gente que inflama por conta de excesso de glúten, outros por causa de leite. Tem gente que perde peso quando retira o glúten e o leite, porque diminui a inflamação e com isso perde peso. Se você tiver algum desses problemas, a gente só vai descobrir depois que você fizer um bom equilíbrio alimentar. Tô gastando mais do que eu como. Tô 2 meses, não tô perdendo nada. Pode ser que tenha alguma outra questão, que aí a gente vai falando sobre isso nas próximas aulas. O importante é, estou 2 meses sem perder
1 grama. Não desiste, se mantém aqui com a gente que vai chegar o momento que você vai perder peso. Eu atendi num grupo uma paciente que ficou 3 meses no grupo e perdeu 1 grama. Ela tinha hipotireoidismo, né? Que já é uma situação que realmente diminui muito o metabolismo e a pessoa perde peso com muita dificuldade. O que eu falava pra ela? Continua fazendo o que você tá fazendo. Ela tava fazendo tudo certinho. Continua. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada. Chegou no 4º mês, ela começou a perder peso e ela começou a perder peso de uma forma bem rápida. A gente nem indica, o ideal é ir perdendo lentamente mesmo para não recuperar. Essa foi uma das pacientes que mais perderam peso no nosso grupo de emagrecimento, porque ela era extremamente persistente, ela não desistiu e ela esperou o corpo dela se regularizar até ela perder peso. O problema dela, de repente, não era só a questão de diminuir a quantidade calórica. Ela tinha que comer direito para desinflamar, então depois de 3 meses se alimentando bem, provavelmente o corpo dela deu uma desinflamada e desbloqueou para começar a perder peso. Isso também vocês têm que pensar. Não se baseie em se manter aqui com a gente no nosso grupo de emagrecimento só pensando que toda semana você vai ter que perder peso. Não. Foque no processo. Qual o processo? Vamos fazer as mudanças alimentares, vamos fazer os desafios semanais e vai chegar um momento que a recompensa vai vir. A diferença de quem conquista, de quem tem a vitória, para quem não tem, é justamente porque as que conquistam a vitória persistiram, continuaram insistindo até conseguir. Só para você entender que também existem questões emocionais, eu fiquei grávida e Isaac ganhou peso, mas eu também ganhei. Eu falei do vídeo do jornalzinho, se você for olhar lá, o vídeo do Jornal do Casal, vocês vão ver que Isaac estava um pouquinho mais acima do peso e ali foi durante o período da gestação. Lá no início, quando a gente descobriu que estava grávida, eu tive um ganho de peso. Depois eu voltei ao normal. E aí, ali no finalzinho da gestação, para o Kalel nascer, quando faltava 1 mês para ele nascer, eu tive uma perda de peso. E quando ele de fato nasceu, eu engordei 8 quilos em 1 mês. Foi bem assustador. Eu falei, gente, mas o que eu fiz de diferente aqui? E eu não consegui de fato identificar grandes mudanças na minha alimentação. Né? Não teve uma grande mudança alimentar. E eu tava fazendo até mais atividade física do que eu tava fazendo antes, né? Já tá bem legal, né? O teu peso, ele ganhou massa muscular, que é isso que a gente precisa, tirar a gordura e ganhar massa muscular. Ainda não tô 100% satisfeito com o meu corpo, porém se vê nitidamente uma evolução, né? Uma evolução que demorou, mas ela está acontecendo e tá me deixando feliz, porque tá sendo do jeito que eu gosto agora, né? E aí, assim, a gente começa a se questionar o que a gente fez fisicamente de errado. E muitas vezes a resposta não está no que a gente está comendo, muitas vezes a resposta está dentro da gente. Por exemplo, a gordura, ela tem muito a ver com a proteção do corpo. Quando a gente acumula gordura, o que acontece? A gordura, ela é para nos proteger de um período de privação. De escassez. O nosso corpo, ele adquire um mecanismo de quando ele vê que a gente está correndo perigo, o que ele faz? Vamos acumular gordura para proteger. Como Isaac estava passando, né, por esse período da paternidade, que é um período, tanto para a mãe quanto o pai, que a gente começa a perceber o peso, né, da responsabilidade, o corpo, ele entende, opa, é um período complicado, é um período que a pessoa tem que estar forte. Acho que meu corpo também pensou assim, como ele provavelmente vai dormir pouco, o que não aconteceu de fato com a gente, como provavelmente ele não vai ter tanto tempo para se alimentar, porque vão estar assim muito com o bebê, vão armazenar gordura. Só que aí ele se enganou, porque eu continuei tendo tempo para comer normalmente, continuei fazendo minhas refeições normal, só que ele resolveu dar um plus. Então esse extra que ele me deu, 8 quilos. Então assim, se você ganha peso só de respirar. Se você muitas vezes entende que não se justifica o peso que você ganhou, muitas vezes as questões que envolvem isso podem estar sendo questões emocionais. Existe a frase bíblica que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente entende isso, é importante pra gente se acolher, né? Não ficar se culpando. Na verdade, a gente tem que amar o corpo porque ele só tá tentando nos proteger. E não é por isso que você vai desistir de cuidar dele. Já ganhei tudo mesmo, esse corpo não sabe o que faz, vou deixar do jeito que tá. Não, aí que você tem que cuidar dele. E foi isso que você fez, né? Exato. Claro que o fato de ser nutricionista me ajuda, né? Mas nada na minha vida foi sem esforço. Me dá todo esse suporte de continuar lutando, porque é uma coisa que eu luto a vida inteira. O efeito sanfona, né? Quanto mais você for uma pessoa que engorda, emagrece, Exato. a cada vez que você vai tentar emagrecer, se torna mais difícil. E eu já fiz coisas erradas com o meu corpo, sim, lá atrás, quando eu não tinha noção, quando eu não tinha experiência,
resistência, quando eu não era nutricionista, quando eu fui mal orientado profissionalmente, usei remédios, fiz dietas loucas da moda pra caramba, perdia peso porque meu metabolismo era muito mais rápido e ganhava na mesma proporção e até mais peso. E juntamente com isso ganhava colesterol, triglicerídeo alto. Exatamente. Né? E é isso, mais uma coisa pra você continuar aqui, que nas próximas aulas a gente vai falar sobre dietas que reduz muito carboidrato e aumenta muito a gordura. Emagrece, mas tem um grande problema que a gente vai contar depois. Então o que eu fiz? Primeira coisa, persistência. Já teve 2, 3 meses direto que eu não perdi absolutamente nada na balança. Comecei a cuidar muito com o índice glicêmico. Beleza, não vou levantar meu índice glicêmico. E comecei a comer, inserir muito mais saladas no meu dia. As folhas, elas são muito benéficas no processo de emagrecimento, ajudam bastante. Primeiro porque a gente precisa mastigar muito mais. Tem alguns alimentos, eu já falei aqui outras vezes, né? Brócolis, cenoura crua ralada, são alimentos que a gente precisa mastigar bastante. E quanto mais a gente precisa mastigar, mais o processo de digestão vai fazer o efeito enquanto eu ainda estou comendo. Quando a gente come muito rápido, não deu tempo do cérebro mandar o comando para o nosso estômago, para o nosso intestino, de que já está saciado. Então a gente vai lá e repete quando o organismo ainda nem entendeu. Teve nem tempo de sinalizar. E se você puder fazer isso antes, até melhor. Comer a salada, comer as verduras, os legumes antes, mastigar bastante, seu corpo vai precisar de menos na hora que você for comer o prato principal. E comecei a explorar muito mais a atividade física. Eu já faço musculação há muitos anos, eu tenho ganhado massa muscular, mas é verdade que quando eu comecei a fazer o exercício aeróbico, né, que são as atividades de correr, por exemplo, caminhar, enfim, eu comecei a de fato ver que o meu músculo começou a crescer mais também. Comecei fazendo 30 minutos de esteira na academia, que era o que era mais viável pra mim. Não suportava, né? Não. Resistia! Muitas vezes a gente quer fazer só o que a gente gosta. E é importante fazer o que gosta. Ele ama fazer musculação, só que ele Não é que eu ame, mas eu entendi a importância. Eu sofri muito. Né? Mas assim, o Isaac vai sem trabalho nenhum fazer musculação sem todos os trabalho dias. Nenhum. Só que o corpo dele estava precisando de aeróbico. Tem gente que acha, eu faço musculação, eu só caminho. É bom, se você não faz nada, é melhor fazer uma coisa do que não fazer nada. Mas o que é importante de verdade é você fazer as duas coisas. Exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Por quê? O aeróbico vai te dar condicionamento físico. A musculação, ela vai te dar força muscular. Força para você aguentar. Idosos precisam ter músculos. O que acontece com o idoso quando ele envelhece? Ele vai perdendo a musculatura junto com a gordura, fica mais na pelezinha e não tem massa muscular suficiente para fazer as atividades dele. Então precisa fazer musculação para impedir essa perda brusca de massa muscular. Claro então, que não é só a musculação, né? Só que a musculação é uma que a gente percebe mais efeito. Né? Mas pode ser pilates, né? Alguma coisa que fortaleça. E aí comecei com meia hora, mas achei que não estava suficiente. Passei para 40 minutos, 1 hora e então 1h30 de aeróbico por dia, além da musculação. E isso me deu todo o suporte, eu fiquei animado. Hoje eu consigo fazer com prazer as duas coisas, né? A regularidade e a disciplina fazem isso com a gente. Mesmo que você não ame fazer uma coisa, se você tem disciplina, você consegue fazer sem dificuldade. E aí entrou a cerejinha do meu bolo, que foi conseguir voltar a fazer vôlei pelo menos uma vez por semana, que é uma coisa que eu amo. Eu já vou feliz para aquele dia de jogar 1 hora de vôlei direto. E aí eu falava pra Gleice, caramba, eu jogava vôlei antes, será que eu tô velho? Eu jogava vôlei antes e eu não ficava cansado, jogava por horas, o dia inteiro às vezes, não ficava cansado. E agora em 1 hora eu tô ficando morto. E aí na primeira semana foi assim, na segunda semana foi assim, na terceira semana foi assim, na quarta semana eu já cheguei menos cansado e da outra vez eu já falei, caramba, eu já tô aguentando um jogo todo sem ficar muito cansado. O corpo vai se condicionando. É muito legal isso. Muitas vezes tem gente que faz musculação todo santo dia, mas não consegue correr 100 metros que já tá consegue subir uma escada. Aí pensa assim, Ué, gente, então não tá adiantando nada esse exercício? são coisas diferentes. Exato. Né? Um vai te dar força muscular, mas se você quer condicionamento físico, você precisa fazer exercício aeróbico. Você pode estudar o teu dia e descobrir ali um tempo que você consiga fazer. Eu, por exemplo, como tô com um bebezinho pequeno, é uma rotina totalmente diferente, eu tive que me adaptar aqui à minha rotina. Eu tô fazendo exercício físico em casa. Tanto exercício, né, de força, porque eu faço a minha musculação em casa, eu já sou acostumada a fazer exercício em casa e gosto bastante. Já né? não funciona
funciona pra mim. Também gosto de fazer fora, mas como eu tenho bebê, eu preferi ficar em casa, que aí enquanto ele tá dormindo eu faço. Às vezes quando ele não dorme eu faço com ele também. Uso ele como meu pezinho para fazer agachamento. O importante é que você consiga olhar pra tua rotina e pensar, eu consigo botar aqui 20 minutos de exercício? Então bota 20 minutos intercalado. Dia sim, dia não faz exercício de força, dia sim, dia não faz exercício aeróbico. E com isso você vai conseguir gastar um pouco mais do que o que você está consumindo. Mas é importante também entender que às vezes vai ser necessário fazer sacrifícios. Às vezes você até tem aquele tempo, mas você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Quando eu mudei a minha rotina, os meus horários, precisei sacrificar algumas horas para fazer as duas coisas. Tem dias que eu preciso 2 vezes no dia parar para fazer atividade física. Vou fazer musculação no início do dia e preciso completar o aeróbico de noite. Às vezes o contrário. E eu vou precisar abrir mão ali de dormir um pouco mais cedo e ir um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo para conseguir. Com relação à alimentação, vocês viram a mudança que o Isaac fez. Já fez uma reeducação alimentar. E como pode acontecer com você? Tá muito tempo se alimentando direitinho, não perdeu nada. Dá uma desanimada, enfia o pé na jaca, começa a comer besteira. Já aconteceu aqui. E acredito que isso pode acontecer com todo mundo. Mas foi o período que ele ficou mais tempo, né? Sem meter o pé na jaca. E ficou firme e forte ali com uma alimentação. Mas o que ele fez? Diminuiu a quantidade de comida do almoço, do jantar, incluindo uma salada. E essa é a nossa proposta para você hoje. Como é que a gente reduz as calorias? A gente vai colocar uma figura aí. Tem um folheado de creme de 50 gramas. 50 gramas é nada, né? Não tapa nem o buraco do dente, né? Uma coisa pequena que não vai te encher muito. Tem 704 calorias. Se a gente pega essas mesmas 704 calorias, dá para distribuir e comer muito mais. Olha isso. Um filé de frango grelhado de 50 gramas, a mesma quantidade do folhado de creme, tem 101 calorias. O creme de milho, 2 colheres de sopa, tem 144. 3 colheres de sopa de arroz integral, de 66 calorias. 240 ml de suco de melão natural. E você ainda come um mousse de chocolate, uma taça de 150 gramas. Tudo isso, gente, deu a mesma quantidade calórica de um folhado de creme doce. Então tome muito cuidado, porque às vezes você pode estar consumindo uma quantidade enorme de caloria com uma pequena besteira ali que você está comendo. A nossa proposta hoje é você reparar como você pode diminuir as quantidades calóricas do seu dia. Não vamos pedir para você ficar contando calorias. Se você quiser fazer sua taxa basal, como a gente ensinou no início, faz só para você ter uma noção mais ou menos de quanto você gasta. O que a gente vai pedir é que a gente comece a agir comparando a gente com a gente mesmo. Pega a alimentação que você já faz e você vai começar a colocar uma salada todos os dias. Ou um prato antes ou junto com a sua alimentação. Com isso, você vai perceber a redução do seu prato, do seu almoço ou do seu jantar. E com isso, você automaticamente vai reduzir as suas calorias. E acompanhe por uma semana. Então, o desafio dessa semana é introduzir a salada no almoço e no jantar. Mas eu não tenho tempo, blá blá blá. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Salada de pote. A gente já ensinou essa salada de pote, inclusive num vídeo, eu vou deixar o card. Não existe emagrecimento sem planejamento. Se planeje, pega um domingo, faz salada de pote para todos os dias da semana, porque assim, quando você fica com fome, você não tem uma preguiça miserável de fazer salada. Se o potinho estiver totalmente pronto, já com tempero, você com certeza vai pegar esse pote e vai comer. Se eu abrir minha geladeira e o alface estiver dentro do saquinho, sem estar mexido, eu não vou comer. Eu não vou parar para fazer aquele alface para botar na minha comida que eu estou com fome, que quero comer naquele momento. Se Isaac abrir a geladeira e a maçã estiver lá, inteirinha com casca, ele não come. Mas se eu fizer ela cortadinha num potinho, Isaac come tudo. Uma dica importantíssima: facilite os seus bons hábitos e dificulte os maus hábitos. Se você tem dificuldade de comer fruta porque é difícil descascar, corta essas frutas, joga um limãozinho em cima para conservar, para ela não ficar preta. Você vai comer fruta a semana inteira. Ou faz um overnight oats, que também tá nesse card aí que eu já mostrei antes. Quer comer salada? Deixa os potinhos de salada pronto, que você vai conseguir consumir salada a semana inteira. Se você gosta de comer biscoito, bolo, doces, não tem em casa, porque é muito difícil que você, com toda a sua preguiça, esteja com vontade de comer um doce, você vai se levantar, trocar de roupa, botar o chinelo para ir no mercado. Pior que tem gente que vai, né? Se você pensar em fazer isso, então bota o tênis e vai caminhar. E aí calcula quanto que você gasta de caloria quando você faz uma caminhada de meia hora. E aí você pensa, vale a pena eu comer esse brigadeiro, consumir tudo que eu perdi em meia hora de caminhada? Você começa a dar valor para as suas calorias, entendeu? E pensar bem antes de comer. Você vai colocar no seu monitor de hábitos que vai consumir salada todos os dias. Se você almoça e janta, coloca a salada nessas duas refeições. Ai, Gleice, eu quero ir com mais calma.
Tchau. Então tá, bota numa das refeições, salada todos os dias. Pesquisa aí no YouTube, tipos de salada diferentes. Coloca aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Coloca aqui embaixo se você essa semana vai comer salada todos os dias. E a gente espera você aqui na próxima quarta-feira com mais um desafio sendo cumprido. E com certeza o seu cérebro já tá se habituando a ser mais disciplinado. Tchau!